Olá, paz de Cristo, bem-vindos a mais um vídeo aqui. Hoje vamos dar início à nossa aula de número 5 e vamos falar um pouquinho, será que é possível perder ou não a salvação? Né? Eu peço que você veja as outras aulas que você não viu antes dessa e lembrando que a apostila está na primeira aula, se caso você tenha vindo direto para essa aula, tá bom? Irmãos, no canal eu frequentemente recebo essa pergunta, né? Onde as pessoas elas têm a dúvida e querem saber, olha, irmão, Israel, será que é possível perder a salvação? Então a gente vai tentar estudar isso aqui nessa aula, tá? Né? Então, essa aula de número 5, o título é Podemos perder a salvação? E tem uma interrogação, tá? Então, a gente precisa compreender essas questões todas. Existe uma salvação que você pode perder e existe uma salvação que você não pode perder, tá? E já vou explicar isso. Mas aqui no slide 25 a gente tem alguns textos que eu quero mostrar para você e comentar. Deixa eu pegar aqui essa ferramenta para mostrar para você. Então, podemos perder a salvação? A salvação é um processo com etapas e não um evento único, tá? É nesse sentido que eu quis falar para você. A salvação ela tem etapas, né? O primeiro ponto da salvação que eu quero dizer para você que o processo pode ser abortado, é você primeiramente é salvo do mundo. Imagina a cena, irmãos. Quando o povo estava no deserto, estava lá no Egito, aliás, o povo foi salvo do Egito. E eles foram salvos e foram levados para o deserto. Porém, né, no deserto eles não puderam avançar para a terra prometida devido à desobediência e à falta de fé. Assim também, quando nós somos salvos, a primeira fase é que nós somos tirados espiritualmente deste mundo e vamos para o deserto. Só que assim como os israelitas eles se desviaram da palavra, se desviaram do Senhor e não puderam avançar para a terra prometida, assim também somos nós. Então nós estamos num processo onde nós podemos voltar para trás. E se voltamos para trás, irmão, sim, nós somos afastados da herança e do prêmio que nós esperamos, tá? A salvação é um processo com etapas e não um evento único. A salvação tem a ver com ser salvo deste mundo, como as pessoas sendo salvas do Egito no Antigo Testamento. Estamos em um processo de salvação, santificação, caminhando no deserto e precisamos perseverar no evangelho para sermos salvos, tá? Então, basicamente, o que nós vamos ter depois? Permanecer firme na fé é essencial para a salvação. Manter-se firme no evangelho e não endurecer o coração nos leva a entrar no descanso de Deus. Permanecer fiel até o fim é a condicional e a garantia de ser participante de Cristo e receber as recompensas eternas prometidas na palavra, tá? Então, nós precisamos permanecer fiéis àquilo que nós recebemos. Paulo vai dizer assim, né, que o evangelho, nós somos salvos, né, por meio do evangelho, se permanecemos fiéis, né, e arraigados à palavra que recebemos desde o princípio. Então isso vai estar em 1 Coríntios, capítulo 15, ali no início, né? Nós somos salvos se retivermos a palavra que recebemos desde o princípio. Então você precisa reter o evangelho. Você precisa ser perseverante e firme no evangelho. Do contrário, você vai ser considerado como aquelas pessoas que tornam atrás e não conseguem avançar para a terra prometida, tá? Então precisa se entender isso. O capítulo 6 de Hebreus discute a impossibilidade de arrependimento para aqueles que caíram da fé. Ele usa a analogia de chuva como o Espírito Santo, ilustrando como ele pode levar à produção de bons frutos ou espinhos e abrolhos, e enfatiza a gravidade de cair da fé e apostatar da crença em Cristo. Tá? Vamos avançar aqui, né? O pecado deliberado após receber o pleno conhecimento leva à condenação. O capítulo 10 de Hebreus discute as consequências de viver deliberadamente em pecado. Depois de compreender o evangelho, aqueles que receberam o pleno conhecimento da verdade, depois vivem deliberadamente em pecado, não têm mais sacrifícios pelos pecados. Tá? O que significa isso, irmãos? Eu estou resumindo bastante aqui, né? Na lei dizia assim, que quando uma pessoa ela conhecia a lei de Deus,
ela conhecia as maldições que existiam na lei e ela deliberadamente, voluntariamente, ela quebrava a lei de Deus sabendo o que estava fazendo, na lei essa pessoa não tinha perdão. Deus falava que ele não quereria perdoar essa pessoa, né? Porque ele ultrajava a lei, ele ultrajava a lei de Moisés. E lá em Hebreus vai ser dito que a pessoa que vive voluntariamente, se ela peca, né, voluntariamente, depois de ter tido pleno conhecimento da verdade, só que ali, irmão, não é o ato de você tropeçar e você pecar, mas é o ato de você viver no pecado, voluntariamente. Você conhecer a verdade e você largar tudo agora, né, e tornar para trás. Isso é apostasia. Então, Hebreus fala, né, que é impossível que aqueles que uma vez foram regenerados do Espírito Santo, que provaram os poderes do mundo vindouro, né, e participaram do Espírito Santo e caíram, esse cair aqui é apostatar, né? Não é você tropeçar, você sabe, você se converte, vai ali, tem mais um tempo no mundo, faz algumas coisas erradas. Não, não é isso que o texto está falando. O texto está falando das pessoas que apostataram, que elas vão negar a Jesus Cristo e vão voltar para a sua antiga vida, tá? Então esse pecado é um pecado contra o Espírito Santo. É o pecado de ultrajar o Espírito de graça, tá? Então, é mais ou menos o que vai ser dito aqui na apostila. A apostasia é a consequência da rejeição da aliança com Deus. A Bíblia adverte a severidade da punição para aqueles que rejeitam a aliança de Deus. Tá? Então, irmãos, aqui o rejeitar a aliança, né? Porque a Bíblia vai nos advertir, né? Como a gente viu aqui no texto, a Bíblia adverte, né? Sobre a severidade e a punição para aqueles que rejeitaram a aliança de Deus. Então, rejeitar a aliança, irmãos, é depois que você aceita a aliança com o Senhor Jesus Cristo e você rejeita. Então, isso é apostasia. Há implicações da apostasia em profanar o sangue da aliança para novamente viver em pecado depois de conhecer a verdade e experimentar o dom de Cristo. Logo, a salvação pode ser perdida se aqueles que já foram participantes do Espírito Santo e santificados da aliança ainda podem pisotear o Filho de Deus e profanar o Espírito de graça. Rejeitar a promessa e a herança leva ao afastamento do Senhor. O texto de Hebreus 10 aponta para a ideia de que aqueles que se afastaram, né, e perseguiram a igreja de Deus, indicando seu total afastamento do Senhor, tá? Eu vou mostrar esses textos aqui para vocês, para a gente entender melhor, tá? Então, em Hebreus 6 vai dizer o seguinte, preste atenção, para você conseguir compreender aqui. É impossível, veja, não é possível. Deixa eu trocar aqui a cor um pouquinho, para ficar mais fácil, né? Que essa cor aqui, ela fica um pouco errada, fica difícil de ver, né? Diz assim, é impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, né? O dom celestial trata da salvação, Espírito Santo, etc. E se tornaram participantes, né, do Espírito Santo, tá, irmãos? Os ímpios, os incrédulos, eles não podem se tornar participantes do Espírito Santo. Perfeito? Eles não podem se tornar participantes do Espírito Santo. Só se torna participante do dom celestial e do Espírito Santo quem recebeu o Espírito Santo, e a igreja que recebe o Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomia. Tá, irmãos? Então, aqui, renová-los para arrependimento é gerar eles novamente. Ou seja, eu mostrei para vocês na aula passada que o novo nascimento gera um novo ser. Mas se você se perverte, você volta para a sua vida passada, Deus não vai gerar você novamente uma segunda vez. Já foi gerado. E a sua mente agora, ela não vai mais ser renovada, você não vai mais receber a faculdade de arrependimento. Isso já aconteceu, você colocou fora. Mas isso aqui, irmãos, não é o simples fato de você, tropecei, não. É o fato de você literalmente cair na apostasia e voltar para sua vida futura, tá? Então isso aqui claramente você vai ver, irmãos, que são aquelas pessoas que se convertem e que se deixam enredar pelo pecado e agora se tornam ateus e começam a blasfemar contra Cristo, contra Deus e se tornam geralmente ateus. Mas nesse caso específico aqui de Hebreus, irmãos, estava falando daquelas pessoas que estavam no judaísmo,
se converteram, mas por causa da pressão das sinagogas do mundo, eles deixaram a Cristo, deixaram de crer a Cristo e agora se tornaram participantes mais uma vez do que faziam antes e passam a negar o Filho de Deus mais uma vez. Então, este aqui é o cair que está sendo dito aqui, tá? Então, você vê algumas características aqui que são importantes que a gente vai marcar. Quais são? Iluminados, né? Deixa eu botar outro símbolo aqui. Esse aqui não é muito bom, tá? Então, é iluminados, né? Esse aqui ficou um pouco fora. Você pode ver aqui que foram iluminados, tá? É iluminação por meio da graça e do Espírito Santo que vão tirar, né, a escuridão dos corações dos homens para entender o Evangelho. Provar o dom celestial significa provar a salvação, literalmente. Eles vão receber o Espírito Santo, vão provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Isso fala dos dons e tudo mais. E caíram, tá? Esse cair aqui se trata da apostasia. Então, vai ser dito que o quê? É impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus. Porque a terra que absorve a chuva e frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aqueles a quem também é cultivada e recebe bênção da parte de Deus. O que é isso aqui, irmãos? Deus ele está mostrando aqui, por meio do escritor de Hebreus, que o nosso coração é como uma terra, tá? Como uma terra que recebeu a chuva, que é o Espírito Santo, e agora essa chuva, que é o Espírito Santo, vai produzir bons frutos, né? Então, essa terra vai ser o quê? Abençoada. Contudo, irmãos, se a terra ela recebe o Espírito Santo e continua a produzir espinhos e abrolhos, ou seja, continua no pecado, ela vai ser rejeitada. E o seu fim será o que? A maldição e ser queimada, tá? Se você recebe o Espírito Santo e continua praticando as mesmas coisas, o seu fim vai ser a maldição, tá bom? Então, infelizmente, algumas doutrinas calvinistas e outras formas de doutrinas semelhantes vão dizer para você que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é um tremendo equívoco, irmãos. E é uma doutrina que, infelizmente, está gerando pessoas arrogantes. A pessoa já está vivendo uma vida meio desgarrada em Cristo, ela ouve uma doutrina como essa, não, uma vez salvo, salvo para sempre, ela vai continuar vivendo a sua vida no pecado e vai se tornar arrogante, né? E agora acha que pode viver no pecado e que está salva, tá? E não é assim, irmãos. E, infelizmente, essas pessoas vão achar diversos textos para deturpar o que está sendo dito aqui. Então, se você recebeu o Espírito Santo e você cai, você continua vivendo uma vida de pecados, né? Você corre um risco aí de perder sua salvação, tá? Irmãos, com Deus não se brinca. Se você está plantando carne, você vai colher maldição, destruição, né? Você vai colher aí castigo da parte do Senhor, perfeito? Então, essa doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, não faz parte daquilo que a igreja sempre ensinou, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Então, vamos avançar para Hebreus 10, que tem mais coisas para nós entendermos sobre isso. Em Hebreus 10, verso 26, diz o seguinte, tá? Vou falar de forma bem rápida aqui. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, ou seja, nós decidimos viver agora no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Se sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, rejeitar aqui no sentido de, depois de ter aceitado, você literalmente quebrar essa lei de forma voluntária, tá? De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, tá? Então, se você, irmãos, se você aceita a aliança em Cristo e você decide viver deliberadamente em pecado, você está o quê? Calcando os pés do Filho de Deus. O que é calcar aos pés? É literalmente afrontar, ofender. Você profana o sangue da aliança com qual foi santificado, tá? Ninguém vai ser santificado numa aliança se não é participante dela. E é aqui que vem o problema. Ultrajou o Espírito de graça. Esse Espírito de graça, irmãos, é o Espírito Santo. E o que é a palavra ultrajar aqui? A palavra ultrajar é literalmente insultar,
que é equivalente à blasfêmia, tá? Então você está insultando o Espírito de graça, que é o Espírito Santo. Você está, né, blasfemando contra o Espírito. E aí vai dizendo no verso 30, ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tá, irmãos? Então, o texto é claramente dizendo aqui, se você, depois de ser santificado na aliança, e você decide viver deliberadamente no pecado, você está ultrajando o Espírito de graça e calcando os pés do Filho de Deus, ou seja, você está difamando, ultrajando e apostatando, tá bom? Então, isso não tem perdão, e isso sim é o que nós entendemos por perder a salvação, tá bom? Então, é possível fazer isso sim. Então, cuidado com essas doutrinas que vão dizer para você assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não faz sentido pela Escritura, tá bom? A gente vai falar um pouco mais sobre isso futuramente em outras aulas aqui. Que Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo. Espero vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau.